Alô você, alô você. Tem adelante focado aí? Tem adelante focado aí? Perceba bem, né? Perceba bem, né? Perceba bem, né? Joga duro. Joga duro. Corta pro prof. Convida os amigos. Convida os amigos. Convida os amigos. Alô você, né? Alô você. Alô, Aulão DF. Aulão DF. Dia 9 de junho. Ailton Zucchi, Kleber Masson, professora Caroline Brasil. A gente vai jogar muito duro, né? Perceba bem no Aulão DF, né? Aulão DF, Aulão DF, alô você, corta pra mim, alô você, né? Perceba bem, momento perceba bem, joga duro demais, né? Joga duro demais, deixa eu colocar aqui, perceba bem, né? Jogando duro, vocês estão jogando duro aí? Deixa eu me arrumar aqui, né? Perceba, momento perceba, você tem que estar pronto, né? Alô você, pronto, aqui tá top, né? Perceba bem então, momento perceba, né? Momento perceba, fica tranquilo, né? Porque ela é leve, né? De branco é leve. Perceba então, o que acontece, né? Esse caso aí do estupro, eu chamo, né, de estupro de ação coletiva, perceba, porque o que acontece, né? A estupro coletivo parece que foram diversas vítimas, né? Então, quando você fala estupro de ação coletiva, você vai entender que são diversos autores, né? São diversos autores. A ação é coletiva, não é isso? Né? Até na live lá eu coloquei estupro coletivo, tá todo mundo usando esse termo, mas não gosto muito de usar esse termo, não. Perceba bem, veja que é estupro, na minha concepção, estupro de ação coletiva. Bacana? Tranquilidade, né? Jogando duro, perceba bem. O que acontece, né? Me parece, eu vou falar com as informações que eu venho tendo aqui em relação ao caso. Me parece que o delegado, né, que estava capitaneando as investigações, me parece que ele foi afastado, né? Perceba bem. Bem, veja que o princípio processual da imparcialidade, perceba, veja que ele também é aplicado em sede de inquérito policial. Legal? Bacana? Veja que o juiz deve ser, né? Deve ser imparcial. Veja, né, esse princípio, né? Veja que ele homenageia o juiz imparcial. E veja que o princípio da imparcialidade também se aplica em sede de investigação policial. Veja que o delegado também ele deve ser imparcial. Perceba bem que o processo penal ele prevê lá a figura do juiz natural. Ou seja, o juiz que participou da instrução, ele deve, né, julgar o fato, porque ele teve contato com o fato, ele teve aderência ao fato. E isso é muito legal, porque quando você trata agora lá da figura do juiz, né, a lei que normativa o processo de julgamento, no que se refere lá aos crimes de organização criminosa, perceba bem quem é que apelidaram a lei. Eu já fiz uma live em relação a essa lei. Veja a lei 2.694. Confirma para mim, joga aí, que o Puxizuki puxou na cabeça aqui, né? Joga-se a lei 2.694. 2.850 é a lei que trata da organização criminosa, mas você tem uma lei, a lei que trata do processo de julgamento. Joga aí, para eu lembrar aqui, né? Me parece que é 2.694, joga na tela, joga para ajudar o Zucchi, que hoje eu vou fazer um link. Eu já fiz uma live sobre essa lei, é a lei que trata do processo de julgamento, né? Bacana, sim. Eu estou tentando puxar o número da lei. Me parece que é 12.694. Joga na tela, confirma para mim. Bem, isso é muito interessante, porque lei 12.694, matei a lei, bota aí Zucchi lembrança.
Zuc Lembrança, joga aí, joga Zuc Lembrança. Puxei agora aqui, joguei duro e veio na cabeça. Realmente eu não anotei ali aqui, eu puxei o link, né? E não anotei ali. 12.694. Perceba bem que essa lei, ela é apelidada, né, erradamente, de lei do juiz sem rosto, né? Lei do juiz sem rosto porque, perceba, o juiz lá que está investigando uma agressão criminosa, ele pode convidar outros juízes para decidir, por exemplo, pela uma prisão preventiva, uma liberdade provisória, né? Ele convida outros juízes, tá certo? E perceba, o voto divergente, ele não é externado, ninguém sabe, né, quem deu o voto divergente ali. O juiz divide a responsabilidade, mas perceba que esse juiz é identificado. Tá? Fala assim, lei do juiz sem rosto, né? O que vem a ser a figura do juiz sem rosto no processo penal, né? Veja que a figura do juiz sem rosto, você tem lá, né, pura figura do juiz sem rosto, você tem, por exemplo, no direito comparado. Na Nicarágua, por exemplo, você tem lá, né, Venezuela, né, onde o México, né, o tráfico é forte, perceba bem, lá você tem o juiz sem rosto. O que é o juiz sem rosto? Você não sabe a cor, não sabe o nome, né, não sabe nada do cara. Aqui no Brasil, você consegue identificar os juízes, porém você não sabe quem votou, quem deu o voto divergente. Bacana? Então, eles apelidaram de lei do juiz sem rosto, mas não é, né? Não é a figura do juiz sem rosto que vem lá do direito comparado, perceba, e você tem essa informação aí no seu Zucderno. Bacana? Tranquilo? Legal. Tem aí no Zucderno, eu não vou trazer isso de novo aqui. Perceba, então, por que eu falei isso, né? Porque veja que o juiz, né, tem que ser o juiz natural da causa, não é isso? O juiz que participou da instrução, ele deve promover o julgamento. E esse juiz deve ser o quê? Um juiz imparcial. Imparcial. Pelo princípio da imparcialidade. E veja que o Código de Processo Penal, ele homenageia tanto o princípio da imparcialidade, porque você pode arguir uma questão de imparcialidade em sede processual. Por exemplo, o artigo 95 do Código de Processo Penal, ele diz o seguinte, poderão ser opostas as exceções de suspeição, né, inciso 1. Poderão ser opostas às exceções de, inciso 1, suspeição, né? Suspeição, veja, ligada à imparcialidade. E aí o artigo 95 do Código de Processo Penal, perceba, joga no 95, joga no artigo 95. O artigo 95 fala o seguinte, vamos lá, 95 não, traz no 252, traz no 252, traz no 252. Bacana? Artigo 252. O 252 diz o seguinte, o juiz não poderá exercer a jurisdição no processo em que, inciso 1, tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive como defensor ou advogado, ou órgão do Ministério Público ou autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Veja que aí o 252 continua elencando algumas situações, tá? Em que você pode opor aí uma exceção. Mas perceba bem que o 252, ele trabalha com as questões de impedimento. O impedimento, perceba, o rol aqui, doutrina majoritária nesse sentido, o rol é taxativo. Legal? No 252. O 254, ele trabalha com as questões ligadas à suspeição, né? A amizade do juiz com as partes, por exemplo. Perceba o 254. O 254 diz o seguinte, o juiz dar-se-á por suspeito e, se não fizer, poderá recusar por qualquer das partes, poderá ser recusado por qualquer das partes, né, através da exceção. Aí ele vem, inciso 1, por exemplo, se for amigo íntimo ou capital de qualquer deles. Inciso 2, se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. E aqui vem o inciso 3, 4, 5, 6 e assim vai. Veja que o 254 ele trabalha com as questões de suspeição. Veja que a suspeição, né, aqui do 254, doutrina majoritária no sentido que o rol é o quê? Taxativo. Legal? Taxativo, e veja que enseja uma nulidade relativa, né? Veja que, ao contrário do impedimento, a suspeição, ela submete, né, aí
a preclusão, né? Preclusão temporal, a suspeição se submete, não é o caso como ocorre lá do impedimento. Bem, professor, mas por que você está fazendo jogando duro aí no processo, se você vai falar de delegado de polícia? Perceba bem, então, se o processo penal ele tem um mecanismo para você buscar a imparcialidade do juiz, o processo penal ele te oferece um procedimento incidental chamado de exceções, perceba. É porque a parte ela pode manusear quando verificar que se encontra no bojo de um processo capitaneado, eu digo um processo, cuja presidência do processo, um juiz, figura como um juiz parcial. Perceba bem. Então, o processo penal fala o seguinte, olha, eu tenho aqui um procedimento incidental que você pode lançar mão quando você verificar que esse juiz, ele é um juiz parcial. Perceba bem que o processo penal, ele não só garante a imparcialidade do juiz, como ele joga muito duro e fala, olha, o titular da ação penal, por força do artigo 129, inciso 1, MP, Ministério Público da Constituição Federal, perceba que ele também deve ser imparcial. E aí, o artigo 252 do CPP menciona que as questões relativas à suspeição e impedimento dos juízes se aplicam ao Ministério Público. Perceba bem, Então, aquele Ministério Público, por exemplo, que é amigo da parte, Perceba bem. Legal? O 258 diz, Vem cá, o 258, lê comigo. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, e a eles se estendem no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes. Então, veja que o 258, ele prevê também a possibilidade, perceba, desenhando, do questionamento. Veja, eu quero ter um promotor imparcial. O promotor que está me acusando, ele tem que ser imparcial. Veja, então, a aplicabilidade do princípio da imparcialidade, e aí no assédio processual, tanto e um devido processo legal é aquele devido processo em que eu tenho a garantia da ampla defesa, legal, o contraditório, não é isso? Contraditório, ampla defesa, perceba, um juiz imparcial, bacana, que aí é um processo dentro da lei, devido ao processo legal. Quando eu tenho um juiz imparcial, um promotor imparcial, eu tenho um devido processo ilegal. E o devido processo ilegal, veja que ele não proporciona uma condenação nas raias da legalidade. Bacana? Tranquilo. Então eu falei da suspeição, falei do impedimento e falei que se aplica aos juízes e promotores de justiça. Bacana? E falei que o processo penal ele proporciona, um procedimento, eles proporcionam uma maneira de você questionar essa parcialidade através do procedimento incidental chamado de exceções. Exceção, Exceções, são exceções. Um procedimento incidental. Bacana? Legal, tô de branco. Desenhei no processo, falei da suspeição, falei do impedimento, falei dos juízes, falei do promotor, e vem a pergunta, eu começo a entrar na pedra de toque, e você vai acompanhando meu raciocínio, e você vai sentando o dedo nos corações. Você vai sentando o dedo nos corações. Você vai sentando o dedo nos corações porque agora eu falei para você, olha, o delegado ele também tem que ser imparcial. A aplicabilidade do princípio da imparcialidade, um princípio de natureza processual, se aplica em sede de investigação. Como eu também tenho o princípio da disponibilidade. Perceba bem, Veja que o delegado, ele não pode, da indisponibilidade, melhor dizendo, veja que o delegado ele não pode dispor do inquérito.
Uma vez instaurado inquérito policial, se o delegado entende que não há mais uma linha de investigação, ele tem que relatar e encaminhar para o juiz, o juiz abre vista para o MP vai verificar se vai oferecer denúncia, se vai requisitar diligências, se vai pedir o arquivamento, um ato complexo, porque demanda de uma ação do juiz. É um ato complexo. O MP pede, o juiz homologa, arquivamento. Diferente do trancamento de inquérito policial. Veja que o trancamento do inquérito policial, perceba, demanda aí, né, uma decisão judicial. Né? Veja que não há que se falar em uma homologação. Né? Veja que até mesmo, entendo eu, o juiz entendendo que veja um fato atípico, o cara no bojo do inquérito, o juiz pode de ofício mandar trancar o inquérito. Claro, pô. Veja, uma questão de prescrição, crime prescrito, né? Veja, a questão de ordem pública, perceba. Pois bem, vai bambando de coração, que agora já entrei na pedra de toco, comecei a falar do delegado. Professor, então, como é que funciona com o delegado, professor? Já que você falou que o princípio da imparcialidade também se aplica em sede de investigação, que o delegado tem que ser imparcial. Aí você falou que existe um procedimento incidental chamado de exceção, né? São as exceções. E você falou que existe, eu posso entrar com a exceção de suspeição. Bacana. Mas aí você falou que essa exceção de suspeição, perceba, e pelo que você leu, peraí, professor, deixa eu falar, fala. Pelo que eu vi, se aplica ao juiz e ao Ministério Público. Professor, eu pergunto, será que cabe exceção de suspeição em relação ao delegado? Como é que eu faço? Me ajuda. E aí eu vou te ajudar, você vai sentar o dedo e vai no artigo 107 do Código de Processo Penal. Artigo 107 do Código de Processo Penal. Vamos lá? 107. Me ajuda. Me ajuda. Ajuda o prof. Ajuda o prof que está jogando muito duro. 107 do CPP. Vamos verificar se é possível, né? Eu entrar com procedimento, né, de exceção em sede do delegado, porque o delegado é amigo. Eu estou sentindo que o delegado é amigo aí da vítima. Eu estou sentindo isso. Bacana? E aí, perceba bem, então, 107. Não se poderá opor suspeição, de novo, não se poderá opor suspeição, não se poderá opor suspeição, não, alô você, cancela. Vamos lá. Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais. As autoridades policiais nos atos do inquérito. Mas deverão elas declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. Então, quais são os casos que o delegado pode ser considerado suspeito? Nos casos, né, previsto lá, e vou utilizar, né, uma interpretação analógica e considerar que aqueles casos previstos lá no artigo 254, que fala em relação à suspeição do juiz, tá certo? Seria um caso que eu poderia aí, que o delegado, né, ele deve se declarar suspeito. Legal? Veja que você não pode entrar com exceção de suspeição do delegado de polícia. Mas o delegado, se encontrando em uma daquelas condições, ele deve se declarar suspeito. Ele se declarando suspeito, perceba, ele não pode, né, veja, comandar uma investigação, por exemplo, que ele é amigo, né, íntimo da vítima ou do investigado. Ele tem que falar, olha, eu tenho que me declarar suspeito. Veja que é obrigatório, né? O delegado tem que se declarar suspeito. Não pode você arguir na justiça, por exemplo, através de uma exceção. Fique esperto, né? Mas o delegado deve se declarar suspeito. Bem, o que acontece hoje? Perceba que a Lei 12.830 de 2013, a Lei 12.830 de 2013, é a lei que deu a independência do delegado de polícia, né? Veja que é uma lei que homenageia a imparcialidade e homenageia também, perceba, o comando das investigações por parte do delegado de polícia, sua independência. Bem, vamos analisar aqui a Lei 12.830. A Lei 12.830 diz o seguinte, artigo 2º, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas
de Estado. Então, veja que as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais exercida pelo delegado de polícia são de natureza jurídica. Perceba, então, por isso que a carreira de delegado hoje é considerada uma carreira jurídica. Essa é a grande fundamentação da exigência hoje dos 3 anos de prática jurídica. Porque, veja, aqui eu tenho que bater palmas, porque, veja, olha, o delegado ele tem que ter aquela visão jurídica quando ele vai tipificar uma conduta, não é isso? Veja, o delegado, quando ele vai representar, ele tem que apresentar fundamentos jurídicos. Então, a carreira de delegado é uma carreira jurídica. Data máxima vênia, quem pensa ao contrário. Mas a lei aqui já diz, 12.830, por isso essa exigência dos 3 anos. Legal. Parágrafo 1º. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio do inquérito policial ou de outro procedimento previsto em lei que tem como objetivo a apuração das circunstâncias da materialidade e da autoria das infrações penais. Perceba bem, e olha que eu tenho inclusive decisão do STF no sentido de que termo circunstanciado é privativo da Polícia Judiciária. Termo circunstanciado, quem deve presidir lá o termo circunstanciado, presidir a lavratura do termo circunstanciado, é o delegado de polícia. Hoje, alguns estados estão querendo passar a responsabilidade, ou melhor, a atribuição do termo circunstanciado para a Polícia Militar. Perceba que é uma atribuição que a Polícia Militar não tem, tá? A apuração de infrações penais pertence à Polícia Judiciária, é o delegado de polícia que vai analisar se é tráfico ou se é uso, perceba bem, legal? Perceba que hoje a quantidade da droga por si só não serve para dizer que o elemento se dedica ao tráfico. Legal, estou falando de tráfico, né? Não estou falando lá se dedica a ações criminosas, e não é isso que eu estou falando, que isso já tem jurisprudência do STJ nesse sentido, né? A quantidade da droga pode indicar que ele se dedica a ações criminosas, então não há possibilidade do privilégio, né? Lá no tráfico privilegiado. Veja que eu estou desenhando uma outra situação. Eu estou falando que a quantidade de droga por si só não indica que o cara é traficante. Caramba, professor, ele foi pego lá, estava com uma barra de maconha grande. Sim. Mas tinha balança? Não. Tinha dinheiro? Pouquinho. O que ele alegou? Cara, é o seguinte, está perigoso aí. Eu vou na boca, doutor, mas eu vou assim bimestralmente, né? É bimestral, para não ficar indo perigoso, né? Eu sou usuário, eu fui lá e compro, porque em dois meses eu utilizo essa droga. E aí, meu irmão, como é que você vai quebrar uma argumentação dessa? Falou, tá perigoso ficar vindo aqui, né? Daí eu vim aqui e compro. Por isso que tô com essa barra de maconha aqui. Entenderam ou não? Então, como é que o policial militar ele vai saber se é tráfico ou se é uso? De repente, ele vai encontrar o cara com uma pedrinha só, né? O cara tá com uma pedrinha, mas o cara tá com uma balança, não é isso? Dinheiro trocados. A Polícia Judiciária já tinha investigação em cima daquele cara. Aí, né? Como é que vai ser isso? Não, vou fazer um TC porque é uma pedrinha. Então, pessoal, o que acontece? O delegado de polícia, né, que tem essa possibilidade de analisar o contexto fático, de verificar se é droga, verificar se é tráfico, se é uso. Veja bem, né, um contexto pode indicar que é uma lesão corporal, né, na visão aí do policial militar, mas perceba que o delegado pode ter uma visão que, na verdade, aquilo ali se trata-se de uma tentativa de homicídio com dolo eventual. Entenderam ou não? Então, é muito, né, relativo. Não é isso? Se fosse uma lesão corporal, temos circunstanciado. Né? Mas veja que aquela lesão, né, foi num órgão que poderia provocar a morte da vítima. Então, não é que é uma lesãozinha, mas que poderia ter uma potencialidade de morte. Então, o policial militar pode até olhar, entender que é lesão corporal, mas o delegado vai falar, isso aí assumiu o risco do resultado. Então, eu entendo que é uma tentativa de homicídio. Então, pessoal, é muito, né? Então, acho que cada um no seu quadrado. Data máxima vênia, os policiais militares estão me assistindo agora. Estamos juntos, mas acho que cada um no seu quadrado. Segura a onda, porque a questão do estupro, do afastamento, ela navega na questão da independência do delegado. Então, vai analisando, né? O colega colocou, e o estupro? Vai desenhando, irmão, vai desenhando. Você tem que desenhar. Ele foi afastado porque, perceba, eu estou entrando na pedra de toque.
se liga, né? Aí aqui a gente trabalha assim, Azuki didática, né? E aí saiu por quê? Mas peraí, não tem que... Né? Caramba, será que foi uma questão de suspeição? Foi questão de impedimento? E será que... Né? Como é que é? Eu tô entrando, calma. Vem batendo, pá, 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 pá. Legal? Então, veja que o delegado ser... aí, né? Aí não pode tirar meu raciocínio, porque eu quero continuar. Eu quero continuar e agora eu vou para o parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Veja que eu diz o parágrafo 5º. A remoção do delegado de polícia dá-se-á somente por ato fundamentado. Olha, se um delegado está conduzindo uma investigação, será que ele pode ser afastado dessa investigação? Será que ele pode ser removido dessa delegacia? Ele até pode, porque veja que a administração pública, ela veja que tem a questão da discricionariedade, a necessidade do serviço. Mas perceba, quando for um delegado de polícia, a administração pública tem que fundamentar porque está transferindo ele. Ou seja, está transferindo ele por quê? Porque ele está conduzindo uma investigação. Qual é o motivo? E aí, veja que se você tem que ter fundamentos para a remoção de um delegado de polícia, data máxima vênia, eu entendo também que deve ter um fundamento para a retirada de uma determinada investigação de um delegado de polícia que esteja conduzindo a investigação. Qual pode ser o fundamento? Eu tirei desse delegado de polícia e passei para uma delegacia especializada. É um fundamento razoável, né? Eu tenho uma delegacia aqui que ela é especializada no crime de estupro. Beleza. Entenderam ou não? Comecei a entrar e agora você começa a entender o que é Azuki didática. Entenderam? Já comecei a entrar. Você não estava gritando estupro? Aí o desenho. Entenderam ou não? Entenderam? É assim. Você não pode chegar a estupro. Estupro o quê, irmão? O cara saiu e aí? Quais fundamentos você pode apresentar numa prova? Entenderam ou não? Você tem que chamar a lei 12.830. O delegado é o capitão do inquérito. Né? O ato de indiciamento é um ato fundamentado, um ato técnico jurídico fundamentado, beleza? Tranquilo? Legal? Então, é isso. Então, tá. O que ocorreu lá no Rio? O que ocorreu no Rio? Aí você vai me ajudar. Você vai me ajudar. Perceba que até agora eu não conheço fundamento para a retirada do delegado. Perceba que o delegado ele deve se declarar suspeito. Você não pode arguir suspeição, mas o delegado deve se declarar suspeito, diz o 107. E as questões de suspeição, você vai buscar lá no artigo 252, 252, 254. Não é isso? Porque ele fala... Aí eu vou buscar lá, porque ele não fala de delegado por analogia. E veja que o 254, ele não é um rol taxativo. Não é. Então, por qualquer motivo, se verificou-se que o delegado se tornou parcial, a administração pública pode retirar o inquérito desse delegado. Ou, mesmo que ele seja imparcial, a administração pública, por questão de ter, uma delegacia com mais especialização na investigação, a administração pública, veja que ela pode retirar esse inquérito e mandar para uma delegacia especializada. Como ocorre aqui, por exemplo, de repente um homicídio, grande repercussão, vai lá para a DH, não é isso? Então, é isso que tem que se verificar. Não pode, por exemplo, retirar uma investigação do delegado porque porque ele é feio. Retirei porque o professor Zuc é negro. Eu não quero negro tocando inquérito. Entenderam ou não? É isso. Você tem que verificar o fundamento. Qual foi o fundamento? Não é isso? A administração pública pode. Será que... Aí eu jogo duro. Será que a defesa entrou com a exceção de suspeição, pedindo o juiz para determinar o afastamento do delegado? Não entrou porque não cabe exceção de suspeição no que se refere a delegado de polícia. Joguei duro. Entendeu? Você pode arguir questão de parcialidade através do procedimento incidental de suspeição quando se tratar do Ministério Público ou juiz. Quando se tratar de delegado, não. Porque o 107 fala. Tranquilo? Bacana? Então, a administração pública ela tem que ter um fundamento para a retirada, para a remoção do delegado, tá certo? Bem como para a retirada daquele inquérito das mãos do delegado.
Outra coisa que eu vou chamar sua atenção é que não existe a figura do delegado natural. Ou seja, o delegado que está presidindo, veja que não há obrigatoriedade dele ir até o final conduzindo a investigação. Porque você não tem a figura do delegado natural. Não é como o juiz natural, né? O juiz que participou da instrução processual, perceba, ele deve julgar. Legal? Bacana? Eu entendo que o delegado, aí é muito importante estar ligado, porque na investigação, o delegado, e aí por isso que se fala, no relatório final, você vai ver a doutrina falando, o delegado não pode fazer juízo de valor, ou seja, o delegado não pode ficar opinando se ocorreu estupro ou se não ocorreu, ele deve investigar, tá certo? E no relatório lá, é claro, ele mencionar, né, as diligências que foram realizadas. Ele não pode dar entrevista dizendo, olha, tudo indica que não ocorreu. Não. As investigações seguem, né, assim que o inquérito chegar, assim que o inquérito for finalizado, será encaminhado ao Ministério Público. Mas o que a polícia concluiu? Olha, até o momento as investigações estão sendo realizadas. Entendeu? Não? É porque a mídia fica em cima e aí tem que ficar, né, você dando a sua opinião. Só que quando você dá a sua opinião no meio da investigação, você mostra que você está parcial. E se você está parcial, o 107 diz, você tem que se declarar suspeito. Ou seja, você não pode continuar na investigação. Entenderam ou não? Bacana? Legal? É claro que quando eu falo que o delegado não faz juízo de valor em inquérito policial, eu estou falando da regra. É claro que lá no tráfico, né, eu já falei isso, tem no seu Zuckerberg, a exceção com o delegado faz juízo de valor, porque ele tem que dizer por que classificou a conduta no tráfico e não no uso. Né? E eis ali um juízo de valor. Bacana? Questão de juízo de valor, até falei para vocês, quando há um indiciamento no relatório final, para mim, minha concepção, eu entendo que entra lá na questão da Lei 2.830, porque a Lei 2.830 fala que o ato de indiciamento deve ser fundamentado. Então, se ele faz um indiciamento no final, no relatório final, ele acaba tendo que fundamentar. Você vai ter um relatório final com fundamento, que a lei manda. Entenderam? Eu vejo essa concepção, a possibilidade do delegado ter um relatório final com juízo de valor. Quando, por exemplo, ocorre um indiciamento um indiciamento em sede de relatório final. Beleza? Tá. Outro ponto que eu quero discutir com vocês aqui. Professor, me parece que ela aceitou, né? Ela aceitou ela aceitou passar por aquela situação, mas ela pediu para ser dopada. Bem, pessoal, é o que me passaram. Né? Tem tanta coisa aí. Enfim, nessa questão dela ter falado, olha, eu quero, né, ter sexo com 50, 60, ela tem 16 anos. Até então, se ela quisesse ter sexo com 500, não teríamos estupro. Por quê? Porque ela tem 16 anos e ela consentiu com o ato. Bacana? Tá. Aí ela vai falar assim, olha, eu quero ter sexo com 30, mas eu quero ficar dopada. Por quê? Eu não quero sentir, eu quero... Entendeu? Vocês podem fazer o que quiser, mas eu quero ficar dopada. Perceba bem que, na minha concepção, se há esse ato durante o momento em que ela está na que eu vou chamar de vulnerabilidade transitória, no momento que ela está dopada, no meu entendimento, há ocorrência do estupro. A ocorrência do estupro por quê? Porque, perceba, veja que o ato sexual, o consentimento deve ser antes e durante a prática do sexo. Deve ser antes e durante a prática do sexo. Olha, se ela está dopada, ela não tem como manifestar a vontade que ela não quer mais. Então, por exemplo, aquele marido, né, tem a esposa dele. Veja que eles começaram a ter uma relação sexual, aí no meio lá da relação, perceba, ela fala o seguinte, olha, eu não quero mais, estou me sentindo mal hoje, enfim. E o cara, não, pô, vamos ter sexo sim, você é minha mulher, né? Não é isso? E ele ainda fala o seguinte, ele diz, olha, você tem um débito conjugal, né? Nós casamos e olha que entre os direitos do casamento eu tenho direito a sexo.
Perceba, né? E esse é o argumento dele e ele cai para dentro. E a mulher, não, mas eu não quero. E ele, não, você é minha mulher, né, nós somos casados. Olha que eu estou no meu exercício regular do direito, diz ele. Estou no meu exercício regular do direito. Perceba bem que esse argumento, o exercício regular do direito, na questão do sexo forçado, veja que já foi reconhecido como uma excludente de licitude. Já há cerca de 20 anos atrás, 25 anos atrás, perceba que o marido, quando ele forçava sexo com a mulher, perceba, era considerada lícita conduta, porque ele estava amparado por uma excludente de licitude. Exercício regular do direito, porque se ele casou, ele tem direito ao sexo. E aí, mano, tem essa questão. Legal? Bacana? Tranquilo? Pessoal, então, hoje eu falei aqui da questão da imparcialidade do delegado, né? E aí eu digo, se a retirada do inquérito do delegado, veja, não tem um fundamento, né, que venha a ser uma questão de uma apuração melhor de uma delegacia especializada, ou que venha a se fundamentar na questão de parcialidade do delegado, porque veja que o princípio da imparcialidade se aplica ao delegado de polícia, eu entendo que, perceba, eu entendo que a retirada é ilegal. Bacana? Tranquilo? Por quê? Vai ofender aqui a Lei 12.830. Legal? Então, tem que se verificar qual foi o motivo, né? A administração pública deve ter externado o motivo pelo qual retirou esse inquérito da mão desse delegado. Eu tenho certeza que não foi fundamental. Me dá esse inquérito aqui porque está dando muita mídia, né? Tem que ver qual foi o motivo. Bacana? Tranquilo? Legal. Bacana. Com a questão da conduta, pessoal, é aquele lance, né? Você tem um estupro de ação coletiva, ou seja, o cara vai responder por um crime autônomo e vai ser partícipe dos demais. Por quê? Porque ele estava ali, né, naquela roda, ou seja, de alguma forma ele estava incentivando os outros autores a praticar o estupro também. E ainda você tem lá corrupção de menores, se tinha menor ali, tá certo? Na questão da publicação das fotos, eu estava dando uma analisada melhor. Veja que essa publicação em posições eróticas, ela tem que ter uma finalidade lasciva. Tem que ver qual era a finalidade ali. Era uma exposição, né? Então veja que aí você tem uma questão de ofensa à honra da vítima, né? A imagem da vítima. Legal? Bacana? Então tem toda essa discussão, cada um dá uma tipificação, não é isso? Eu sigo essa corrente aí então. Beleza? Tranquilo? Então jogamos duro. Perceba bem, você não pode deixar... E outra coisa, muito interessante que eu tenho que passar para vocês. Nosso aulão aqui de Brasília, do dia 9 de junho, aulão Brasília, 9 de junho, tá certo? Aulão Brasília, 9 de junho no auditório do IESB, bacana? 9 de junho no auditório do IESB, tá? O que eu vou fazer? Como está se aproximando a prova de perito criminal aqui do DF, nós resolvemos fazer o seguinte, na minha parte, eu iria falar só de prisão, mas não, vou falar de inquérito policial, prisão, eu vou fazer uma revisão, né, uma revisão de processo penal na minha fala. A professora Caroline Brasil também diz o seguinte, Ailton, já que é assim, vamos fazer o seguinte, eu vou falar de pontos do direito constitucional que vai cair na prova de perito da PCDF. Então, o professor Kleber Masson, ele vai falar do direito penal como um todo, beleza? Eu vou falar de inquérito policial, processo, vou falar de inquérito policial, melhor dizendo, princípios processuais e prisões, beleza? Vou fazer lá um resumo, falar das jurisprudências importantes que vai cair na prova de perito da Polícia Civil DF. A gente resolveu fazer isso. E a professora Caroline Brasil vai falar de pontos, dicas de constitucional que também pode cair na prova de perito lá do DF. Legal? Então espalha para os amigos aí que processo penal e constitucional a gente vai trabalhar em cima do edital da Polícia Civil de perito aqui de Brasília. Bacana? E o professor Kleber Masson vai abrir o tema e ele vai falar de atualidade do direito penal. A gente resolveu fazer isso. Eu iria falar só de prisão, mas vai ter um concurso agora de perito aqui, né? Então vou fazer uma revisão de processo penal lá, de dicas, beleza? Vou anotar as principais dicas de prisão, aí de princípios processuais, né? Que eu vi lá que vai cair, inquérito policial. Beleza? No IESB, tá? Auditório do IESB. Então vai ser eu e a professora Caroline Brasil, nós iremos fazer um aulão em dicas para a prova de perito da PCDF. No IESB, a partir das 18 horas, né?
18 horas, no IERB, no dia 9 de junho. Professor, eu quero participar desse aulão, como é que eu faço? Como é que eu faço? Perceba, você tem que entrar no site www.caroline2nsbrasil.com.br www.caroline2nsbrasil.com.br. Jogue o site aí do nosso aulão DF, com revisão, com ênfase a revisão do concurso de perito da Civil, e ainda vai servir para perito de Pernambuco, hein? E ainda vai servir para perito de Pernambuco e para delegado também lá em Pernambuco. Beleza? A gente vai fazer isso então. Vamos fazer uma revisão de processo penal lá, principais dicas, beleza? Vou dar principais dicas de processo penal, tanto para perito do DF, perito de Pernambuco e delegado de Pernambuco também. A gente vai fazer isso. Eu ia falar só de prisão, mas não vou falar não. Vou falar de prisão, inquérito. Beleza? Caroline Brasil, a gente vai fazer uma revisão lá, tá? A Caroline também ela vai falar de pontos principais de constitucional do edital de Pernambuco e do DF. Mudamos tudo. E o professor Cleber Masson, né, ele vai ter a liberdade dele para falar de temas de direito penal. Beleza? Caroline Brasil, então você que está aí no DF, vai fazer a prova de perito DF? Vou, professor, cai lá. Cai lá que eu vou dar diversas dicas. Só jurisprudência bombada, tá? Bombadíssima de processo penal. Beleza? E a professora Caroline Brasil vai tratar lá de jurisprudência também em cima de constitucional, que vai cair na prova de perito e delegado, e a gente também lá de Pernambuco. Então você que é do DF, não deixa de ir, beleza? Professor, como é que eu faço para ir nesse aulão revisão aí, que esse aulão vai bombar? Entra no site www.caroline2nsbrasil.com.br. Beleza? Então, jogando duro. Tá, professor, mas me parece que vai ter um aulão chamado Aulão Premonição em Pernambuco. Sim, o nosso Aulão Premonição em Pernambuco no dia 18. Dia 18, Aulão Premonição em Pernambuco. Lá no Hotel Mercury. Hotel Mercury, bacana? Hotel Mercury, legal? Jogando duro, Aulão Premonição em Pernambuco. Tá, professor, eu quero fazer esse aulão de Pernambuco. Então você tem que ir rápido, porque vai virar o lote dia 1º. Dia 1º amanhã vai virar o lote, o preço vai virar. Beleza? Virar o seguinte, o preço vai para 150, é 130. Como vai fechar agora o mês, tá certo? A gente tem custos para pagar, a gente vai ter que virar. Então, se você entrar lá até o final da noite hoje, você vai pagar 130. Como é que eu faço, professor? E aí você tem que entrar no site, esse é de Pernambuco, www.sabermaisdireito.com www.sabermaisdireito.com. Esse é o aulão de Pernambuco. Legal? Professor, esse é o aulão do DF aí que vai ter a revisão, né? Você está falando que vai ter revisão, você disse, o senhor é delegado? Não sou delegado, eu sou um colaborador. Bacana? Eu sou um colaborador. Legal? Se eu sou delegado na delegacia, joga duro aqui para mim. Perceba bem, então, na colaboração, eu vou fazer revisão de processo penal, baseada aí nos concursos que estão vindo, achei melhor fazer isso. Bacana? E a professora Caroline Brasil também vai fazer uma revisão de constitucional baseada aí nos editais, tanto de Pernambuco como aqui de perito, delegado, enfim, a gente vai fazer uma revisão bacana lá, entendeu? Que vai cair na prova de agente também. Bacana? Então, avisa aí, tá? Aqui, para fazer a inscrição aqui, vai falar de prisão em Pernambuco também? O professor de processo penal deve falar, não sei. Eu estou falando lá eu vou entrar com legislação penal extravagante. Minha aula, né? Vou falar de prisão? Vou. Aqui nessa aula aqui, legal? Então a gente mudou, a gente vai falar de matérias ligadas aí à jurisprudência. Bacana? www.caroline2nsbrasil.com.br. Não, lá não vai dar para falar sobre tudo, eu vou ter pouco tempo. Então vou focar em processo penal, prisão, e vou falar muito lá, vou falar do flagrante negativo. Você sabe o que é um flagrante negativo? Vai lá para você ficar sabendo, legal? Bacana, então, jogou duro, jogou muito duro. Perceba bem, então, né? Bacana. Esse aí, ó, Caroline Brasil, é a nossa aulão aqui do DF. Aulão revisão para perito e para delegado e perito lá de Pernambuco, que a gente também de Pernambuco vai servir. Vai servir também para a gente de Pernambuco. Direito constitucional e processo penal. Bacana? Legal? Caiu imputação objetiva, na OAB? Bacana, hein? Esfera do profano caiu, tá de sacanagem? Eu ia falar sobre isso aí agora, essa semana. Caiu? Valoração paralela na esfera do profano? Não fala isso não, que eu ia falar essa semana isso. Caiu na OAB? Ou só imputação objetiva? Caiu? Valoração paralela na esfera do profano? Não, né? Eu vou falar essa semana sobre isso.
Vou até adiantar esse tema. Tomara que não tenha caído, né? Vai cair em Pernambuco. Vai cair em Pernambuco. Ah, só imputação. Valoração paralela na esfera do profano vai cair em Pernambuco. Ô, Jefferson, tu tá sumido, hein? Eu tô te vendo, meu irmão. Tu tá sumido dos aulões. Quero ver você lá no aulão, lá no dia 9. Bacana? Tranquilo, então. Vamos lá, vamos jogar duro. Deixa eu ir embora. Bacana, deixa comigo. Deixa eu ir embora, então, tá? Ó, pessoal de Brasília, uma revisão lá de processo penal e constitucional. Professor, fiz a transferência do aulão, Brasília. É só apresentar o comprovante na entrada? Exato. Beleza? Exato. Tá? Bacana. Legal, então. Bacana. Tranquilo. Alô, você. Kleber Masson, professor Kleber Masson, Ailton Zucchi, não é isso? E a professora Caroline Brasil. Legal, então, pessoal. Joga a hashtag, né? Bombou. Gostei que essa live bombou. Joga a hashtag, então, forte aí pra gente. Coração. Se você gostou da aula, arrebenta no coração. Viu? Porque para eu chegar na questão do delegado, eu fui no juiz, fui no Ministério Público, falei das questões de suspeição, de impedimento, desenhei, chamei no delegado, artigo 107, não pode opor a exceção de suspeição, mas ele tem que se declarar suspeito. Falei isso, não falei? Sim ou não? Desenhei e tal, aí cheguei no delegado, falei da lei 12.830 e falei o seguinte, olha, tem que ter um fundamento. Não pode tirar, porque era a mesma coisa nesse que para a remoção do delegado, da delegacia. Essa remoção, o impedimento dessa remoção, perceba, é uma questão. Vem cá, por que ele está tirando o delegado da delegacia? Porque ele está tocando o inquérito? Mas vem cá, mas qual é a parcialidade dele? Por que está tirando esse inquérito da mão desse delegado que está apurando o estupro de ação coletiva? A administração pública tem que dar um fundamento, né? Agora, por força da lei 12.830. Não pode retirar esse inquérito porque o delegado é negro, ou porque o delegado é feio, ou porque o delegado é branco. Não, meu irmão. E a imparcialidade? E a independência, autonomia e imparcialidade delegada agora na lei 12.830? Tem que ter, né? Tirei porque mandei para uma delegacia especializada, porque lá vai apurar o fato com maior rapidez. Beleza. Por quê? E posso fazer isso? Sim. Por que pode? Porque não existe a figura do delegado natural. O inquérito pode sair da mão do delegado, né? Não é a mesma coisa, né, na questão lá do juiz. O juiz que está na instrução, ele tem que julgar. Perceba bem. Entenderam ou não? Então é isso. Numa prova, você tem que fazer esses links. Né? Falou de independência, né? Questão de suspeição do delegado, fala da suspeição do juiz, fala lá da questão da suspeição do Ministério Público, cita o 252, 254, 258, né? Vai desenhando, depois você entra no delegado, aí cita o 107, fala que não pode se opor exceção quando se fala de delegado de polícia, mas o delegado ele é obrigado a se declarar suspeito dos motivos da lei, e aí você fala os motivos da lei estão elencados no artigo 252, 254, entenderam ou não? É isso. Né? 254 fala a suspeição do juiz, então aqueles motivos que são os motivos legais. Só que a suspeição você pode falar ainda, olha, o rol não é taxativo. Qualquer situação que o delegado entender que ele é suspeito, ele tem que se declarar. A lei fala, ó, tem que se declarar suspeito. Beleza, pessoal? Você é a polícia, eu sou um colaborador. Bacana. Tranquilo. Ó, o colega já está falando que ele era dos... né? Vamos voltar aqui. Opa, grande live. Falei, campo... não vi aqui, amigo. Vamos lá, Zucchi Premonição. Humilde, polícia. Polícia. Caso, aula pra gente. Fala, prática penal. Alô, prática penal. @ prática penal. Vamos seguir aí, ó. Acho que é o professor. @ prática penal. Vamos seguir, né? @ prática penal, né? Me parece que é um professor que apareceu aí agora. Acho que é um professor. Joga aí, colega. Joga aí, ó. É o Prática Penal. Joga aí. Joga seu Insta aí pra gente, né? O teu Periscope, né? @ Prática Penal. É ele que tá aí. Joga aí. Né? Um ajudando o outro, né? Aqui a gente se ajuda. Joga aí. Parece que é um professor. Se não é, se é um aluno também, vamos seguir, né? Campo onde o médico foi condenado por não investigar os casos de estupro e homicídio. Ah, tá. Entendi. Bacana. @ Prática Penal, né? @ Prática Penal. Como se forma a corregedoria da Polícia Civil? Não, você tem um corregedor lá, né? E tem os delegados lá que são assessores. Professor Pedro Coelho, top.
Dou live de direitos humanos. Ah, ó. @ Prática Penal é o professor aí que dá live de direitos humanos, né, Benta? Fala aí, que porra, essa aqui é pelas lives de toda semana que você não pede corações, mas hoje a gente vai arrebentar aqui de corações pra você. Deixei o processo penal para os feras, como você, que nada, irmão. A gente vai um pouquinho aqui. Fazer uma live sobre casos curiosos da Polícia Civil. Vou fazer. Né? Arrebenta aí no coração, vamos lá. Né? Quando fala assim, caramba, meu Deus, já tá cansado. Valeu, professor. Ah, então bacana, né? Bacana, agradecendo aqui. Legal. Pessoal, obrigado aí, tá? Pô, a audiência é bacana aí, deu mais de 100 aí na live. Isso aí quer dizer que mais de 300 pessoas assistiram. E é isso, a gente vem dando nosso posicionamento dentro da humildade, dividindo o conhecimento, né? Ninguém é dono da verdade, mas é isso, a gente joga muito duro, a gente vem se ajudando, né? É claro que eu aprendo muito com vocês, eu sempre falo isso, se algum dia numa transmissão eu cometer algum equívoco, que eu sou humano, posso errar, chama lá no direct, fala, professor, acho que cometeu um equívoco aqui, que aí eu faço outra live, né? E faço a correção dentro da humildade, porque a gente pode errar também, né? Sou humano. Eu não venho aqui, eu chamei a lei sem a certeza, né? Falei 12.694, sabe? Passou assim na minha cabeça 12.694, mas poderia não ser. Por isso que eu falei, pessoal, me ajuda aí e tal. Né? E aí foi, porra, era a lei mesmo, né? Então, enfim. Mas é isso, né? A gente joga duro e eu sempre falei isso, né? Acho que a gente tem que trabalhar dentro da humildade. É claro que eu tinha falado isso numa live anterior. Eu venho trazendo uma didática nova e estou sendo muito reconhecido, não só aqui em Brasília, mas a nível Brasil, mas isso nunca vai mudar minha cabeça. E, enfim, eu falo isso porque um distintivo de delegado, após 10 anos de delegado, é o tempo que eu tenho de delegado, nunca mudou minha cabeça. Hoje você está falando com um delegado aqui que tem 10 anos na carreira de delegado de polícia. E eu sou a mesma pessoa desde o dia que eu entrei na polícia. Bacana? Um distintivo não muda a minha personalidade. Porque o distintivo que Deus te deu, Deus te tira. Joguei duro. Legal, então. Bacana? Vamos lá, então. Essa foi boa, né? Eu vou fazer um banner, né? Dar uma alfinetada aí, ó. O distintivo que Deus te deu, Deus te tira. Jogando duro na humildade. Vou fazer um banner, vou botar lá no Insta. Galera, bomba. Valeu. Tchau. Sou adelante focado, bomba de corações. Joga bomba de corações aí. Bacana. Vai estudar. Valeu, jogando duro. Valeu, Fábio. Valeu. Abraço. Adelante.